da inteligência intuitiva, que capta experiências, que intui, que traz da própria vida aquilo que é percebido sem nem nós notarmos que nós estamos percebendo. Foi curioso, né? Porque ontem a gente estava voltando para casa, não sei vocês, mas eu estava bastante cansado, e eu estava pensando numa coisa que eu preciso resolver agora essa semana, e eu estava já pensando nisso, ó, já uns 3 ou 4 semanas sem saber mais ou menos o que eu ia fazer. De repente, eu tive a solução, assim, uma ideia. Isso já aconteceu com vocês? De repente vem uma solução, eu falo, caramba, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Isso é o nosso intelecto. Vocês entendem? Foi um bom resumo de ontem, né? Para quem estava aqui, ficou algo de fora, vocês estão lembrando aí que é importante de eu falar. Aí, claro, a gente entrou bem profundamente na questão da inteligência artificial, falei dos benefícios, falei dos riscos, fui bem a fundo em alguns pontos, falei da inteligência artificial na medicina, na guerra, algumas coisas a gente conseguiu aprofundar um pouco mais, outras não, por conta do tempo, mas acredito eu que a gente teve uma pincelada bastante razoável, né, sobre inteligência artificial. Hoje, a gente vai ter uma certa impressão de que nós vamos virar a página. Vamos falar de outros assuntos, vamos entrar em outros temas, mas vocês vão ver que não tanto, tá? Tem determinados pontos que nós vamos falar hoje a respeito das virtudes, a respeito da liberdade e da verdade e da cultura woke, que vai misturar tudo que a gente falou ontem. Vocês vão ter um pouco essa sensação, tá bem? Nós temos missa daqui a mais ou menos 1h10, 1h05, então a minha pregação hoje ela vai ser um pouco mais rápida, tá? Para a gente não perder o horário de chegar na missa, tá certo? Então nós vamos falar sobre as virtudes, né, das bases filosóficas e teológicas. Claro, eu não tenho como falar das bases teológicas e filosóficas das virtudes em 1 hora. A gente precisaria de um curso de umas 18 horas para falar disso, né? Entrar em Aristóteles, Santo Tomás. Eu vou pegar as ideias, vou mostrar as ideias, mas tem horas que a gente vai ter que dar uma acelerada. Por quê? A gente já vai falar um pouco da virtude da pureza e fazendo contraponto com a impureza. Tá bem? Como o Espírito Santo hoje é o Pentecostes, ele vai fazer esse milagre para a gente. Tá bem? Vamos lá. Eu tenho o hábito de sempre que eu vou trazer algum conceito que envolve a vida espiritual, eu procuro uma definição no catecismo. Apesar da virtude ser algo que nós temos definições de todas as áreas. Se você for lá na sua empresa e perguntar para o seu chefe o que é uma virtude, ele vai ter a definição dele. E está tudo bem, porque existem as virtudes humanas mesmo. Mas no catecismo a gente tem uma ideia um pouco mais precisa do que a igreja pensa a respeito das virtudes. Está filmando, né? Não posso sair daqui, é isso? Olha, deixei bem aberto. Deixa eu aberto, né? Vai pegar a cabeça do Igor aí, vai estragar tudo. Tudo bem. Vamos lá. Meu baixo. A virtude, ela é uma disposição habitual. Ela não é só uma disposição, ela é uma disposição habitual. Se ela não for habitual, ela não pode ser chamada de virtude. Ok? Já vou explicar. E firme para praticar o bem. Já bastava isso aqui, para a gente dar uma boa definição de virtude. Permite a pessoa não somente praticar atos bons, desculpem o português de Portugal aqui, mas é porque eu copiei e colei, actos, né? Mas dar o melhor de si mesmo. Isso aqui vem muito de Aristóteles, tá? Dar o melhor de si mesmo é como se fosse ali uma frase de beira de campo de futebol, né? Pessoal, vamos lá dar o melhor de nós, né? Um pouco assim, né? Mas isso envolve muito a filosofia aristotélica, de tirar do homem o que existe de melhor no homem. Ainda que isso não envolvesse uma teologia, mas envolvia uma filosofia muito humana, de nós termos a ideia de que existe um bem a ser alcançado e que nós podemos alcançar esse bem por meio de uma prática. Vocês entendem isso? É muito profundo isso aqui. Parece uma coisa superficial, mas não é. A gente pode, ao praticar determinados atos, visar um bem profundo e essencial. Então permite a pessoa não somente praticar atos bons, mas ela vai dar o melhor de si mesma. Ela vai sempre estar buscando o teto, o nível mais elevado, o sarrafo mais alto daquilo que ela pode buscar como pessoa.
Então, a pessoa virtuosa, ela tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Por isso que quando a gente fala aqui de forças sensíveis, quer dizer também os nossos afetos, quer dizer também os nossos movimentos mais humanos, o nosso olhar, os nossos atos, as nossas feições, entendem? Muitas vezes as nossas entranhas estão inclinadas por um lado, e as suas feições, pelo ato de vontade, estão inclinadas para o outro lado. Vocês entenderam? Então, a sensibilidade é nesse sentido, de você muitas vezes praticar a virtude por meio de atos muito concretos, sabendo que existe a graça de Deus que age em nós para que nós sejamos virtuosos. Entenderam? Procura o bem e opta por ele em atos concretos. Veja, se nós estamos falando de uma disposição habitual, eu quero que vocês me respondam se isso que eu vou dizer agora é ou não uma virtude, certo? Eu estou saindo da missa, eu vejo uma pessoa pedindo uma esmola. Eu vejo uma pessoa pedindo um pedaço de pão. Eu pego lá R$10 na carteira, dou para essa pessoa. Se o mendigo tiver Pix, lá em Friburgo eles têm, você faz um Pix. Estou falando sério. Tem QR Code e tudo. Tem um QR Code, mendigo. Entendeu? Isso é virtude? Sim ou não? Você só está acessando esse ato. Você pode dizer que isso é uma virtude? Não. E aí você, no dia seguinte, faz a mesma coisa. No dia seguinte, você não está afim. Você tinha separado aquele dinheiro para comprar uma jujuba. Aquela jujuba azedinha que você come no trabalho. Aí o mendigo está lá, com o Pix. Aí você olha para o mendigo e pensa na jujuba. Não tem mais R$10, é o da jujuba. Tá bom, dá os R$10. E você passa a fazer isso habitualmente. Você vira o Bolsa Família do mendigo. Isso é virtude ou não é virtude? Sim. A prática habitual de um ato generoso pode virar uma virtude, mas é preciso que isso seja habitual, a ponto de se tornar natural. Claro que vai exigir a sua firmeza, vai exigir um ato de esforço, vai exigir uma kenosis, vai exigir que você faça de você alguém que luta contra si mesmo, vai exigir uma certa violência de coração. Mas se vira um hábito, aquilo se torna uma virtude. Vocês entenderam aqui? E essa questão de ser firme é justamente para que você mantenha o hábito. E aí o catecismo encerra esse parágrafo dizendo o seguinte: o fim de uma vida virtuosa consiste em tornar-se semelhante a Deus. Como é que a gente chama uma pessoa semelhante a Deus? Santo. Não é assim? Não existe melhor definição de santidade do que deixar que Cristo viva em mim. Não é assim? Então, em última análise, se nós temos uma vida virtuosa, seja pelo nosso esforço amparado pela graça, seja pela graça de Deus que age em nós em coisas que nós sequer conseguiríamos fazer pelas nossas forças, aos poucos você vai tendo uma vida virtuosa e você vai adquirindo uma vida de santidade. Eu me lembro, no meu processo de conversão, eu cheguei para uma pessoa lá do Rio, o Reinaldo, nosso irmão falecido, né? Reinaldo foi meu pastor de grupo de oração. E a gente servia junto no projeto de juventude depois e tal, e ele era o meu acompanhador, o que a gente chama hoje de acompanhador de grupo de oração, né? Ele era o meu. E aí eu falei para ele: cara, eu não acredito em Deus. Eu estou aqui no Shalom, tá legal aqui. Eu gosto de ir para a missa, eu gosto de ouvir o padre. Eu não tenho uma resistência a Deus, assim, das coisas de Deus, mas não acredito, assim, eu não tenho essa coisa de ter fé, de querer levantar o braço, de querer me ajoelhar. Quando eu faço, eu estou todo mundo fazendo, é um ato coletivo social, assim. Aí eu falei para ele: mas eu queria muito ler um livro.
me dá um livro para eu ler. Ele me deu 2 livros. Irmão de Assis, de São Francisco. Ele falou, mas não leia esse primeiro. Primeiro você vai ler esse outro aqui, que é a História de uma Alma. Aí eu fui ler a História de uma Alma. Aí eu virei assim a contracapa e falei, rapaz, a menina tinha 24 anos, cara. Ela tinha pouco mais velha do que eu. Vai me ensinar o quê, né? A menina mimada lá, francesa, um monte de irmã. Deve ser chata pra caramba. Aí eu comecei a ler a História de uma Alma, a menina com aquele jeito melosinho, eu falei, isso aqui não é pra mim não. Aí deixei a História de uma Alma quieta. Aí a minha sogra me deu um livro de um padre brasileiro, eu não faço ideia, eu não sei nem se esse livro existe ou se ele foi um ato angélico na minha vida. Estou falando sério, eu nunca mais vi esse livro, a minha sogra me deu, eu li esse livro de um padre dando o testemunho dele de conversão, sobre a intercessão de Santa Teresinha. Santa Teresinha é intercessora dos sacerdotes, né? E ele contava a vida de Santa Teresinha e eu ficava encantado. Eu falei, rapaz, você é padre. Porque eu ficava encantado com a história dela e a maneira como ele falava. E eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu quero conhecer melhor essa menina. E aí eu peguei a História de uma Alma e fui ler de novo. E você vai lendo a História de uma Alma, cada página de História de uma Alma, você não tem vontade de parar de ler, né? Para vocês terem a noção de como as coisas mudaram, né? Mas eu me lembro que me impressionou muito os atos virtuosos de Santa Teresinha. Porque ela não conquistou mundos, né? Ela não era um grande imperador, ela não foi Santo Inácio de Loyola. As virtudes que ela fazia, eu podia praticar. Tipo, a irmã estava do lado dela ali, batendo na roupa com sabão, caía no olho dela, e ela ofertava a Deus o sabão no olho, né? Mas me impressionou muito o ato de Santa Teresinha. Quando eu li no livro, eu falei, rapaz, essa mulher aqui, ela é diferente, né? Eu devo a minha conversão a Santa Teresinha, total. Aí, Santa Teresinha estava no locutório, no oratório, e a irmã que ficava na frente dela tinha bruxismo. Não sei se vocês sabem dessa história, né? Só que a irmã tinha um bruxismo tão forte que a Santa Teresinha ouvia, e como ela era tuberculosa, ela tinha a gente chama de hiperacusia, né? Ela tem o sentido auditivo muito aguçado. Então, ela ouvia o bruxismo da irmã e ela não conseguia rezar. E ela escreve isso, eu não conseguia rezar, e eu pedi para a Madre me trocar de lugar. A Madre Maria Gonzaga não me trocou de lugar, você vai ficar aí. E Santa Teresinha, quando começava a ouvir o bruxismo da irmã, ela começava a agradecer a Deus pela irmã, pelo bruxismo da irmã e tudo mais. E ela começou a fazer um ato de sacrifício, de penitência, em que ela sentava na cadeira e ela não encostava no encosto, até que ela tivesse o coração dela convencido de que o bem dela era ficar do lado da irmã com o bruxismo. Então ela tinha essa penitência, ela não encostava no encosto da cadeira. Entenderam? Então, se tivesse lá a sessão de descarrego da Igreja Universal para tirar o encosto, Santa Teresinha já estava na frente. Ela não tinha negócio de encosto. Entendeu? O encosto com ela não existe. E ela vivia grandes dores nas costas por causa disso. E ela começou a conseguir rezar com aquela irmã com bruxismo ali, né? Um belo dia, o que aconteceu? Madre Maria Gonzaga trocou a irmã de lugar. Santa Teresinha não conseguia rezar. Ela não conseguia rezar. Porque aquilo que fez do coração dela um coração dócil e virtuoso para buscar a Deus e fazer um sacrifício que a santificasse, perdeu o objeto. A irmã não tinha mais o bruxismo ali. Santa Teresinha, meu Deus, eu perdi aqui aquilo que era meu trampolim para rezar, né? Vocês entenderam o que é a virtude? Tá? Nós poderíamos falar de 60 mil casos aqui de virtude, de 60 mil santos, que eu particularmente acho que é a maior doçura da igreja, a gente ter a vida dos santos, para você ficar lendo e degustando, né, a virtude dos santos. Mas vamos lá. Vamos entrar na parte um pouco mais chata. Para quem está dormindo, já aproveita e dorme mais, porque essa aqui é mais chata. Para quem está acordado, preste atenção. Vamos lá. Vamos falar sobre a virtude. Sem entrar aqui em nenhum ponto teológico, nós vamos usar um pouco daquilo que Santo Agostinho define como virtude, que ele trata a virtude um pouco como excelência moral. E a virtude tem um caráter de excelência moral. Tanto que se você for conversar
com o mundo executivo, o mundo executivo busca hoje, nos seus contratados, uma certa excelência moral, que Santo Agostinho chamava de areté. Areté. Entenderam? Um parênteses aqui. Tem um amigo meu que ele é head coach. Sabe o que é head coach? Head coach faz muitas funções, né? Mas uma das coisas que um head coach faz é, digamos que você seja um empresário. Você está precisando de um cargo, diz um cargo aí, William, um cargo bem bonito assim. Diretor executivo de finanças. Diretor executivo de finanças. Cargo bonito isso aí. E aí o diretor da empresa está precisando. Padre, diz um cargo aí assim na igreja, na paróquia. Secretário. Diz aí um cargo. Secretário é realmente um dos mais importantes. É, né? Pois pronto. O que o head coach faz? Padre João entra em contato com esse meu amigo. Por sinal, o nome dele é João. O William entra em contato com esse meu amigo. Ele vai passar o perfil que ele quer daquela função. Então, a secretária, o padre vai dizer o perfil. Olha, eu quero um perfil assim, 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 para atender a minha necessidade. Talvez o padre precise de alguém que tenha uma boa redação, ou de uma pessoa que tenha só boa comunicação. Talvez o diretor lá de não sei o que, de finanças, ele precise que o cara tenha uma certificação internacional específica e etc. Pasme. As maiores empresas do Brasil hoje pedem nas primeiras 3 linhas o que dos seus contratados? Pasme. Me digam. Habilidade de interação. Oi? Saber interagir, conversar. Isso vem na 10ª linha. 10ª. É mais simples do que vocês estão imaginando. Oi? Também. Mas não está na primeira, na segunda e na 3ª linha. Eles estão mais importados com outras coisas do que com a experiência. Me digam o que é. É vizinho, assim, primo. Excelência moral. Boa formação familiar. Um bom histórico formativo. Vocês entenderam? O João Gabriel me diz, Renato, o que mais os diretores de empresa reclamam são de pessoas com excelente currículo e péssimo relacionamento. Excelente currículo e péssima conduta moral. Excelente currículo, mas uma pessoa centralizada nela mesma. Excelente currículo, mas o cara não tem educação. Vocês entenderam? Ele não busca o bem da empresa, ele busca o bem dele. Ele não busca o bem daquilo que tem os valores dentro do trabalho. Ele busca o bem pessoal dele. Entenderam? Então hoje, entendam, não é que a capacidade da experiência, não é que a capacidade do cara, o que falam mesmo? Da interação não seja importante. Isso é importante. A certificação internacional, ela é importante. Mas entre um cara que tem certificação internacional e o outro, e um que tem um bom currículo de excelência moral, que ele tem uma boa carta de indicação, ele tem prioridade em relação aos outros. Porque o benefício de longo prazo que ele vai gerar para a equipe, para a empresa e etc., lucra. Vocês entenderam? Em empresa, quanto menos problema, melhor. Se você tem uma pessoa de boa conduta moral, você dá um salto na qualidade das relações. Vocês entenderam? Um funcionário mentiroso, um funcionário omisso, um funcionário que vive tentando fazer, não sei como é que a gente chama isso em português, né? Aquela pessoa que vive fazendo aquelas teias entre as pessoas para construir ela vai falando com um aqui, vai falando com o outro aqui, vai falando com o outro ali para queimar o Igor. Entenderam? Eu falo com um padre, você já viu que o Igor, ele é flamenguista? Aí eu falo, não sabia não. Você já viu que o Igor chega lá todo dia e ele não escova o dente? Estou brincando. Aí a pessoa vai fazendo uma teia entre os colegas até que a figura do Igor fique queimada. Só que na verdade o cara quer o cargo do Igor. Vocês entenderam? Então hoje no mundo corporativo, isso aqui é extremamente importante. E o que Santo Tomás, agora vamos sair do mundo corporativo, né? Santo Tomás não, Aristóteles queria dizer com isso?
interagir perfeitamente com a realidade. Ou seja, fazer um uso perfeito da razão para governar a própria vida. Isso aqui é um ato muito simples. É um ato muito simples, só é extremamente difícil. Vocês entenderam? O optimum persone, o que é isso? É a realização máxima do eu, eliminando o abismo entre quem ele é hoje, o eu atual, o eu vivido, e quem ele pode ser, o eu ideal. Vocês entenderam? Vejam, gente, não tem nada de teologia nisso aqui. Isso aqui são virtudes humanas, é um atributo humano. Ele tem dia que ele tem uma personalidade ideal, uma realização máxima do eu, em que você vai buscando a excelência nas suas ações, no seu comportamento, na sua forma de falar, de se comportar. Para quê? Para que você atinja a sua realização máxima. Depois eu vou aprofundar isso aqui um pouquinho melhor. Vocês estão entendendo até aqui? Então, virtude, em última análise, é você buscar a excelência, você buscar uma realização, você se tornar uma pessoa melhor. Então, quais são as perspectivas da virtude nesses três campos? E aquele que mais evolui hoje, dentro daquilo que a gente considera aceitável na busca de encontrar o homem como ele é na psicologia. Por mais que a gente ache que não. Está tendo um congresso aqui de quê? Psicologia tomista. Por quê? Vamos entender. Na filosofia, a virtude, ela envolve uma reflexão sobre o bem e a ética. Então é muito simples. Eu vou buscar o bem. O bem comum, o meu bem enquanto pessoa, para que eu cresça de uma maneira ética. Ou seja, a ética é aquela pergunta que nós nos fazemos assim: e agora, para que lado eu vou? E agora, o que eu faço? Se diante dessa pergunta você sempre escolhe o bem, e o bem real, não um bem maquiado de bem, você está sendo ético. Ok? Na teologia, a virtude, ela diz respeito à nossa relação com Deus, em que você busca ser santo pelas suas práticas, contando com a graça de Deus, e com a própria graça de Deus, mesmo nas práticas que você não consegue realizar. Então, as virtudes, elas têm as virtudes teológicas, as virtudes cardeais, a gente vai falar sobre isso já já. E na psicologia que é interessante, porque a psicologia hoje, ela está em franca evolução. Tem muitos ramos da psicologia. E a logoterapia chegou na psicologia chutando a porta, invadindo a psicologia. Né? A logoterapia hoje chegou na psicologia assim, de uma forma que ela suga a psicologia para ela. Isso é impressionante. Tá? Então, dentro da psicologia, essa questão da perspectiva da virtude é o seguinte: você vai compreender o comportamento humano para fazer ali um traçado de comportamento daquela pessoa, porém, dentro desse âmbito das virtudes, como é que a psicologia vê? É o conjunto de traços de caráter e processos cognitivos que determinam um funcionamento humano ideal e estão relacionados à saúde mental, adaptação e bem-estar. Então, dentro da psicologia hoje, quando se trata de virtude, a virtude busca não só a saúde mental, mas, por exemplo, a capacidade de resiliência da pessoa, a capacidade de sair de si, a capacidade de enfrentar dores terríveis, tremendas. E aí a logoterapia entra com muita força, porque ela fala sobre o sentido da vida. Vocês entenderam? Então, muitas vezes, o bem-estar da pessoa não está simplesmente em ela fazer aquilo que ela acha melhor, mas está em ela praticar uma virtude. Entenderam? Então, se antigamente você tinha uma psicóloga que encontrava uma mulher que estava vivendo uma crise no casamento, ela procura a psicóloga para que ela tenha uma orientação, fazer uma terapia, agora a psicóloga vai chegar e falar: veja, que nível de sacrifício você está fazendo? Aqui vocês podem. Que isso aí? A sala Google, né? Deve ter aqui a mulher do Google falando, né? Ok? Vamos lá.
Eu não gosto de botar slide assim com muito texto não, gente, mas aqui eu precisava colocar, até para vocês depois terem como fonte de consulta, tá? Então, para Aristóteles, aqui, para a gente descer um pouquinho mais, a virtude, a aleté, não é uma teoria, não é você saber o que é bom, mas a capacidade prática de executar o que é bom. Entendem? Em Ética Nicômaco, Aristóteles pergunta, né? Você estuda para saber o bem ou para fazer o bem? Entende? Você saber o bem, sim, todo mundo sabe o bem, irmão. Mas você saber o bem na hora que te dá uma fechada no trânsito é diferente de você fazer o bem. Então a virtude ela não é teórica, a virtude ela é prática. Vocês entenderam? A virtude ela é prática, a virtude ela é executiva. Ela precisa ser uma capacidade prática, por isso que é um exercício que você adquire. Ela é o hábito voluntário e constante de escolher o justo meio, né? Essa expressão ela é muito aristotélica. A gente sempre diz assim, a virtude está no meio, né? Já ouviram falar? Preste atenção, isso é uma definição filosófica, isso não é uma definição teológica, tá? O justo meio é filosófico. Na teologia, não existe o justo meio por excelência. Se você tiver que dar a sua vida por amor, você não está vivendo o justo meio, não. Você está vivendo a radicalidade evangélica de perder a sua vida. É muito diferente, tá? Então, o justo meio aqui quer dizer o seguinte: permitir ao ser humano realizar a sua função própria a partir da sua razão, dos seus atos racionais, e com a excelência de atingir a felicidade que Aristóteles chamava de eudaimonia. Não é a felicidade como a gente vê, tá? Aquela alegria efusiva, é uma felicidade de profunda realização humana, tá bem? Ele chama de eudaimonia. Agora vamos lá. Aristóteles fala dessa questão do caráter e do justo meio, para vocês entenderem que quando ele fala dessas virtudes éticas, da virtude estar no justo meio, é justamente para você fugir dos extremos, porque geralmente o extremo ele é um pouco estúpido, entendem? Então, o que o próprio Aristóteles fala? Por exemplo, a virtude da coragem. Qual é o justo meio da virtude da coragem? Você tem a covardia, que é a falta de coragem, e a temeridade, que é o excesso ante o perigo. Entenderam? Então, essa semana eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que faz mergulho na praia de Ubatuba. Já ouviram? Ubatuba não, de... Qual é o nome da praia, gente? É uma praia braba, não é Ubatuba não. Enfim, é uma praia muito brava, não vou lembrar o nome agora. Enfim. Não é na Barra não, é bem pior. É aquela praia que as ondas quebram bem na beira dela, assim. Ela é uma praia famosa aqui no Brasil, não vou lembrar o nome agora. Colo e adendo. É isso aí. Então, o que acontece? A reportagem era porque ele era nascido e criado lá, e ele mergulha ali, e ele fica na água, ele consegue nadar, ele consegue mergulhar. E aí, quando ele sai da água, o repórter fala para ele, cara, você é muito corajoso, ninguém mergulha aqui. Ele fala, eu não sou corajoso, eu sou experiente. Eu nasci aqui, eu mergulho aqui desde que eu sou criança. Se você mergulhar aqui, você morre. Então, para o cara, aquilo pode até ser uma coragem. Entende? Mas para outras pessoas vai ser uma temeridade. Então é preciso que você faça sempre esse balanço para que a virtude esteja no meio. Vocês entenderam? Isso é muito próprio dos formadores. Os formadores têm que andar muito no caminho da virtude. Porque certas pessoas você precisa encorajar mais. Outras, se você encorajar muito, ela entra numa zona de perigo. Então você tem que ter o justo equilíbrio para empurrar quem precisa de maçarico no bumbum. Bora, meu filho! E outros que você precisa de rédea, segura ele, meu querido, está indo muito rápido, entendeu? Você tem que ter um pouco esse equilíbrio para ajudar no crescimento das virtudes das pessoas. A magnanimidade, né? Magnanimidade significa alma grande, né? Que é o contrário de pusilanimidade. O justo meio entre a humildade excessiva ou a pusilanimidade, que é a alma pequena, né? Menosprezar o seu próprio valor,
E a vaidade, a pessoa se superestima. Então onde está a virtude? O cara começa a fazer o jejum. Chega de noite e ele fala, jejuei. Sou demais. Vaidade. Orgulhoso. Entenderam? É o meio. A virtude está no meio. Vocês entenderam? E existem as virtudes que Aristóteles chama de dianoéticas, ou seja, que estão ligadas à nossa inteligência. São desenvolvidas, né, essas virtudes por meio do ensino e do estudo. Então elas estão ligadas à nossa capacidade intelectiva. Elas aprimoram a capacidade racional do homem. Então são virtudes que você vai adquirindo por meio do ensino, por meio da observação, por meio da experiência com quem você conversa, com quem você dialoga. Isso aqui, Aristóteles não tinha capacidade de dizer, porque ele não tinha essa noção. Mas a pessoa que reza, a pessoa que é contemplativa, ela adquire pela ação do Espírito Santo uma sabedoria prática que muitas vezes 50 anos de uma vida ateia não te entregam. Vocês entenderam? Então, o que ele chama de... Parece ser mais. mais. Phronesis é o que a gente chama de prudência, né? Mas não é a prudência como a gente diz hoje, você ser comedido, não é essa prudência. Prudência é uma sabedoria prática, né? É o que hoje é um pouco da base da ética médica, naquilo que a gente chama de não maleficência dentro da medicina. Tá? A medicina trabalha 2 princípios importantes éticos. O princípio da beneficência e da não maleficência. O médico tem, por iniciativa natural da medicina, fazer o bem ao paciente. Mas se ele exerce o bem sem phronesis, ele expõe o paciente a risco. Então existe do outro lado uma outra cordinha puxando, que é a não maleficência. Então ele age em vista do bem. Se houver risco de exagero, ele age para não fazer o mal. Vocês entenderam? Então os médicos eles têm que caminhar em cima dessa corda bamba. Buscar a beneficência, mas olhar para a não maleficência, por meio da prudência, da phronesis. Ou seja, ele tem que ter uma sabedoria prática para saber os limites dele. Entenderam? Hoje não dá tempo de eu contar muita história. Tinha uma história boa para contar, mas não vai dar tempo. Não dá tempo, gente, senão a gente perde a missa aí, ó. É a capacidade de deliberar corretamente sobre o que é bom e conveniente para si e para os outros em situações reais. Ela é a ponte que guia as virtudes éticas aqui, ó. Então, a prudência é que vai dar o justo meio para que você seja corajoso. Entenderam? Para que você seja magnânimo. Então, a prudência vai fazer aqui esse cabo de guerra, para você não ser nem muito nem pouco, ficar no meio. É a prudência. Vocês entenderam? Tem pessoas que precisam de um puxão de orelha, mas você vai dar um puxão de orelha mais forte ou mais fraco, de acordo com a sua prudência em relação ao que a pessoa de fato precisa. Entenderam? É como educar filho. Tem filho que você tem que dar uma palmada. Tem filho que você tem que abraçar e dizer, não faça isso. Não é assim? Mais ou menos, né? A sabedoria, Sofia, virtude contemplativa mais elevada, né? A busca da sabedoria, une a intuição intelectual ao conhecimento científico das verdades imutáveis e universais, né? Então a gente tem ali a nossa sabedoria prática do dia a dia. E existe a Sofia, que é aquela contemplação que busca a verdade, que contempla verdades mais elevadas, de você ficar buscando o sentido da vida, de você tentar entender qual é a missão da vida do homem. Vocês imaginam uma pessoa que não conhecia Cristo, pensar a respeito da própria vida? Entende? Era algo muito rudimentar, né? Na arte, Tecné é a habilidade de produzir coisas de forma racional e correta, ou seja, na marcenaria, na pintura, na medicina, em diversas áreas, você usar as virtudes dianoéticas para que você produza uma coisa com muita habilidade, de maneira que ninguém faça como você. Quem já viu Vikings?
Já viram a série Vikings? Recomendo, uma série muito boa, tá? Inclusive no sentido cultural. Vikings é muito boa. Tem um personagem chamado Floki, em Vikings, que ele é o construtor de barco dos Vikings. E ele era o melhor construtor de barco de toda a aldeia. Por quê? Nesse sentido aqui, ele era muito virtuoso tecnicamente. Ele fazia as coisas com muita destreza. Tem um personagem na história da humanidade que era um marceneiro de primeira mão que fazia tudo de forma muito virtuosa. Quem era? São José, meu amigo. Não tinha história. Entenderam? Tranquilo aqui, gente? Cadê a Tânia? Aqui, Tânia, tu vai me puxando a orelha aí do horário, tá? Quando tu achar que a gente tem que correr pra missa, 10 tu fala. minutos. Não, 10 minutos nada. Não, Não, missa é 10. Daqui lá é 5 e o minutos. povo precisa tomar café. Então, gente, é o seguinte, aqui a concepção cristã, falar no 2.0. A concepção cristã de virtude. Presta atenção. Se nós vamos tratar de virtude sobre o olhar cristão, nós temos que abordar basicamente 4 pontos. Primeiro, entender que o afeto e a ação divina, eles se complementam. O afeto, ele não está fora da ação virtuosa. Lembra de Santa Teresinha? No princípio, ela não tinha nenhum afeto por aquilo que ela fazia. Depois, ela já não conseguia mais fazer, porque tiraram a razão do afeto. Entenderam? Então, as virtudes, elas exigem de nós uma kenosis, aquela entranha que se rasga quando você tem que fazer algo. Mas quanto mais você consegue mover o seu afeto para que essa virtude seja feita, mais virtuoso você vai ser, porque os seus afetos vão começar a colaborar com os atos, e não o contrário. Vocês entenderam isso? Um exemplo, né? A pessoa quer fazer uma penitência, ela vai começar a tomar banho frio no inverno. Entendeu? Uma boa penitência, né? São Paulo é ótimo, penitência. Em Fortaleza não é penitência. Aí a pessoa toma banho. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia que ela vai entrar no chuveiro, ela já não entra murmurando, ela entra cantando. Ai, meu Deus! Ela vai cantando aquela água gelada, mas ela entra com afeto movido para o bem. Entenderam? Então, os afetos, eles contribuem na concepção cristã para a boa vivência das virtudes, além da própria ação divina da graça. Entenderam? Por isso que é importante nós movermos os nossos afetos. Fazer algo louvando a Deus. Eu estou fazendo algo que eu não queria fazer. Mova o seu afeto, louve a Deus. Você vai fazer aquilo sorrindo. Não mostre para ninguém que você não está querendo fazer aquilo. Sorria. Bota uma música que faz você ficar com a alma mais elevada. E você vai fazendo com que os seus afetos contribuam para a ação da graça. Dentro da concepção cristã de virtude, nós temos as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Claro que a gente não vai descer nelas hoje, né? Santo Agostinho, ele trabalha muito as virtudes no sentido de ordenar tudo para o amor. É o famoso caminho Ordo Amores, né, que a comunidade tem, Terceiro Fio de Ouro, Acho Precioso e etc. Santo Agostinho tem muito essa ideia de você ordenar toda a sua vida em função do amor de Deus, do amor humano, e o que ele chama de Ordo Amores, né, de tudo ordenar para o amor. Então ali a virtude é o amor ordenado, é o amor que vai dando sentido a tudo. E Santo Tomás de Aquino é um pouco mais pragmático, né, no seu olhar sobre a virtude, que ele fala da integração de afeto e razão na ação. Tá? Santo Agostinho diz muito isso. Mesmo que o seu afeto não queira, faça, até que o seu afeto queira e você continue fazendo. Tá bem? Tranquilo aqui? Viu? 50 segundos no slide. Vamos lá. A gente está quase chegando na pureza. As 4 virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e temperança. Para quem não sabe, eu coloquei aqui a figura de uma dobradiça, justamente porque cardo significa centro, né? Aquilo que dobra. Então, as virtudes cardeais
são aquelas dobradiças que vão direcionar a porta da nossa vida na direção das demais virtudes, tá? Na direção do bem. A prudência. O que é a prudência? É diferente da phronesis, né, de Aristóteles. Dispõe a razão para discernir o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Então a prudência é o exercício da virtude que você faz para discernir o que é um verdadeiro bem para você naquele momento, de acordo com o que você precisa alcançar. Ok? A justiça. Dar a cada um o que é seu. Cuidado com a definição de justiça no sentido de virtude espiritual. Tá? Justiça não é dar tudo igual a todo mundo, não. Tá bem? Dentro da ordem ética, a gente chama disso de equidade e não de justiça. Então, eu sempre uso a seguinte figura. Eu estou aqui assistindo um jogo de futebol. O muro está aqui, na altura do meu pescoço. Eu estou vendo o jogo. Eu tenho um filho mais novo e outro mais novo ainda. Se eu pegar uma cadeira do mesmo tamanho e botar para os três, eu fico mais alto. O meu filho do meio fica mais alto do que ele já é. Ele consegue ver o jogo. Mas o moleque miudinho, ele vai subir na cadeira que é do mesmo tamanho que a minha e vai continuar sem ver. Entendeu? Então a equidade é você dar para cada um o que cada um precisa. Entendeu? Aí você vai dar para o do meio uma cadeira um pouco menor do que a minha, mas suficiente para ele ver o jogo, para o menorzinho 2 cadeiras, para ele conseguir ver também. Entendeu? Então, dar a cada um o que é seu. A galera lá do Rio ficava chocada quando eu ia pregar sobre o amor de Deus. Eu dizia que Deus não ama todo mundo igual. O pessoal ficava mordendo. Como assim? Deus não ama todo mundo igual. Deus ama cada um segundo a sua necessidade, gente. Vocês entenderam isso? Entende? É só você falar. Quem é pai, mãe, quem cuida de pessoas, da alma das pessoas, prega o amor de Deus sem nenhum sacrifício. É só você projetar a sua vida como pai, como mãe, com o amor de Deus. Todos os seus filhos são iguais? Você tem a mesma dedicação ativa com todos os filhos? Não, tem filho que é mais necessitado do que o outro. Um está doente, o outro não está. Entendeu? Um está com febre, o outro não está. Um estuda mais longe, o outro mais perto. Entendeu? Um precisa de um puxão de orelha, enquanto o outro você tem que dar carinho. E é assim. A fortaleza é aquela virtude que nos permite lutar contra o que vem de fora. Então é a firmeza nas dificuldades, constância no bem. Então você está sendo difamado, cancelado, ameaçado, você busca a fortaleza para você se blindar em relação àquilo que vem de fora. Essa é a fortaleza. E a temperança é o contrário. Você se blinda em relação ao que vem de dentro. A temperança é uma luta contra aquilo que se levanta de dentro de você. A fortaleza é aquilo que se levanta contra algo que vem de fora de você. Vocês entenderam? A minha colega aristotélica chegou. A Lídia chegou. Então, o que é a temperança? E por que ela está um pouquinho destacada aqui? Porque a pureza, ela é filha da temperança, tá? A moderação na atração dos prazeres, o domínio sobre os instintos. Eu coloquei, gente, pode parecer um pouco repetitivo, mas, enfim, eu coloquei a citação do catecismo que explica cada uma das virtudes para depois vocês terem acesso, ok? Então, vocês estão vendo que a temperança, ela está um pouquinho destacada porque a virtude da pureza, ela é filhote da temperança, ela está debaixo da temperança, ok? Vamos lá. Vamos falar da pureza. Quando a gente pensa na pureza, é muito natural nós lembrarmos das bem-aventuranças, Sermão da Montanha, onde Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos fazer o contrário da frase? Vamos fazer um exercício tomista. Como é que Santo Tomás investigava a verdade sobre algo? Vai dar certo assim não. Como é que Santo Tomás investigava a verdade? Ele questionava sobre o que aquilo é e ele definia o que aquilo não é. Vocês já repararam isso? Você quer investigar a verdade? Pergunta o que aquilo é. Depois você diz tudo o que aquilo não é. E aí você chega na verdade plena sobre uma coisa. Então, os puros de coração, eles verão a Deus?
que Verão a Deus ou não verão? E quem não é puro de coração, vai ver a Deus? Aí que mora o perigo, né? Porque você fala assim, os puros de coração verão a Deus. Legal. Quem não é puro de coração, não verá a Deus. Aí você fala assim, caramba, então tem que ser puro. Você entendeu como muda a sua perspectiva? Então, a pureza de coração é uma espécie de pedágio, é uma espécie de ingresso que você tem, uma prerrogativa espiritual para que nós vejamos a Deus. É lógico que se Deus é puríssimo, vai estar na presença de Deus, quem é puríssimo? Bendito purgatório, né? Vocês entendem? E de forma um pouco mais prática, né? E isso aqui é fruto de muitos acompanhamentos que eu faço, né, com casais e tudo mais, que eu ajudo muitos casais com isso aqui, gente. Muito casal com isso aqui. Por quê? Se a gente pensa na lógica do 6º mandamento, qual é o 6º mandamento? Não matar. Não pecar contra a castidade. Beleza. E qual é o 9º mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo. Renato, não é a mesma coisa? É bem diferente. Por quê? A lógica do mandamento de Cristo aqui, que eu já vou chegar, ela dá uma nova ética cardíaca para o mandamento. Como é que a gente olha para o 6º mandamento? Qual é mesmo o 6º mandamento? Não pecar contra a castidade. Não cometer atos pecaminosos que fira a castidade. Ok? E aí Jesus diz o seguinte: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de a possuir, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que era adultério antes disso aqui? Hein? O ato. Jesus cria uma nova ética do coração. Agora, nós não vamos mais falar de castidade. Nós vamos colocar a castidade debaixo de algo muito maior e muito mais protetor da nossa santidade, chamado pureza. Se você tiver a pureza do 9º mandamento, em muito pouco tempo você não vai se preocupar com o 6º. Você vai parar de confessar o 6º, vai confessar por uns 3 meses o 9º, depois você não precisa mais. Você, buscando a pureza do coração, você não vai cometer os atos contra a castidade. Porque a pureza do coração, ela vai te proteger dos seus atos, porque o seu coração vai sendo purificado. Então aquilo que é um ato não casto, se você vive dentro do seu coração um profundo amor a Deus, um profundo desejo de amar a Deus sobre todas as coisas, não ferir aquela pureza que você tem que guardar para você ver a Deus, você nem vai lembrar de olhar para alguém com falta de castidade. Depois de um certo tempo, gente, isso é uma experiência que, com a graça de Deus, eu tive, assim, de você não ter mais pensamentos impuros, porque você não busca mais somente guardar a sua castidade, mas você busca crescer na virtude da pureza. São coisas muito diferentes. Vocês entenderam? Na prática, é outra ordem. Eu desenvolvi uma jaculatória que eu aprendi com um padre. Gente, que são os padres, né? Da nossa vida, né? É impressionante. Certa vez eu estava me confessando, estava vivendo uma crise muito grande assim no meu casamento, né? Muito grande, diversas ordens assim. E aí eu estava me confessando pela 5ª vez em um mês, mas também fazendo minha direção espiritual ali com o padre, que era muito meu amigo, era reitor lá do seminário. E aí o padre, no meio da confissão, ele levantou, ele se ajoelhou na minha frente, botou a mão assim na minha perna e falou assim: meu filho, entenda o seguinte, o demônio, ele não quer que você seja casto. O demônio quer que você não seja
puro. Não entendi nada. Para mim era a mesma coisa. E aí eu falei assim, padre, mas qual é a diferença? Qual é a diferença? E aí, com muita sabedoria, falou assim: enquanto você estiver vivendo na ótica do seu fazer, você sempre vai estar lutando contra a castidade. Quando você entrar na ótica de você dar a Deus um coração puro, você vai parar de lembrar que existe um problema a ser vivido na área da castidade. E aí eu falei assim, padre, e como eu faço isso? Aí ele me ensinou uma jaculatória. Que é ridículo. Ele falou, Renato, toda vez que você tiver com algum pensamento que não seja casto, e aqui, gente, casto não estou falando de pecado sexual, não. Estava falando da castidade como o coração da santidade mesmo, né? Ele dizia, assim, Maria, eu quero te ver no céu. Eu já coloquei a parte. Eu falei, padre, meu filho, você quer ver Nossa Senhora no céu? Claro que eu quero. Então diz a ela, Maria, eu quero te ver no céu. E ela vai começar a te dar o coração dela, que é um coração puro. Maria, eu quero te ver no céu. Gente,